Olá, turma, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, iremos aprender sobre separação de misturas. Nesta matéria, aprendemos sobre as diferentes técnicas de separação dos materiais e a relação delas com o dia a dia e o meio ambiente. Então, as diferentes técnicas são catação, evaporação, filtração e decantação. A primeira técnica que nós iremos aprender e relembrar, porque nós já vimos nas aulas passadas, é sobre a catação. Catação é a técnica usada para realizar a separação de componentes sólidos, ou seja, é basicamente remover com as mãos, uma pinça ou outro instrumento, um dos componentes da mistura. Como nós podemos observar na imagem abaixo, mistura de feijão e impurezas. Ou seja, quando retiramos impurezas encontradas no meio dos feijões. A segunda técnica que iremos relembrar é sobre a evaporação. Na evaporação, o componente líquido da mistura muda para o estado gasoso ou de vapor. No caso da água, deixamos apenas o componente sólido, que antes estava dissolvido, como nós podemos observar na primeira imagem, que é as salinas para obter sal. O que seria isso, né? Seria que quando a água evapora, sobra o sal. Por isso que a água do mar é salgada. E o ciclo da água representa também a evaporação. O sol aquece oceanos, lagos e rios, sobe o vapor para as nuvens, ocorre a condensação e ocorre a chuva. Aí ocorre tudo novamente, o ciclo da água. A terceira técnica que iremos relembrar é a filtração. Filtração é um processo mecânico que serve para separar uma mistura de um componente sólido, disperso em um componente líquido. Para realizá-la, é preciso usar um filtro, isto é, uma superfície porosa. Nesse processo, o componente sólido fica preso no filtro, enquanto o líquido escorre para outro recipiente, como podemos observar nas figuras abaixo. Então, na primeira figura, nós temos um pote, né? Aí nós temos uma mistura, que é o sólido e mais líquido, jogamos dentro do filtro, a parte sólida fica no filtro de papel e a parte líquida vai para a base do pote, passando pelo filtro. E na outra imagem podemos observar o café. É a mesma coisa quando o café é coado. O pó do café fica no filtro e a água passa pelo filtro, formando o café. A última técnica que iremos aprender é a decantação. A decantação é mais um método de separação de misturas. No caso do tratamento da água, essa etapa ocorre em grandes tanques, por cerca de 90 minutos, isto é, 1h30. Nesse período, a água fica quase totalmente parada e a sujeira forma um grande lodo, que seria a sujeira, que desce para o fundo do tanque. O lodo é arrastado para o centro do tanque, que é o decantador, por meio de duas grandes pás, que se movem lentamente, onde há uma saída para um poço. A cada 2 horas, o lodo acumulado no poço é bombeado para o canal de esgoto. A parte líquida, mais limpa, decanta para o sistema de filtração. Então, nós podemos observar essa explicação nas duas imagens abaixo. Na primeira imagem, nós temos o sistema de decantação. Tá vendo que dá para observar a parte escura? A parte mais escura é a parte lodo, né? A parte do lodo, a parte suja. E a parte líquida, ela foi filtrada. E na outra imagem, a separação de água e areia. Tem o sólido e o líquido. A partir do momento que ocorreu a decantação, o sólido ficou na base do pote e a parte líquida mais limpa ficou na parte total do copo. Agora que já estudamos sobre a separação de materiais, vamos realizar os exercícios do manual do aluno, páginas 57 a 62. Vamos lá. Agora, com o manual, acompanhe junto comigo a explicação dos exercícios. O exercício 6 da página 57. Nós vimos que a decantação, ela serve para separar várias misturas. Então, nós temos aqui o exemplo da mistura areia e pó de café. Qual dessas misturas a decantação serve para separar? Água e areia, porque água e café nós vimos que ocorre na filtração, ok? Exercício 7. Agora é fácil resolver o exercício 7, é só desenhar o processo de decantação que ocorreu no exercício 6. Então, no exercício 6, se nós falamos que a decantação serve para separar a água e a areia, vocês vão desenhar
este processo que ocorreu, a separação de água com areia, ok? Caprichem. Agora vamos estudar sobre o mundo da tecnologia, que fala sobre para onde vai o esgoto depois da descarga, ou seja, quando nós damos descarga no nosso banheiro, para onde vai toda aquela sujeira, né, que nós fazemos? Então, no exercício 1, ele está perguntando o título, para vocês observarem o título do texto e responder se ele está falando sobre um questionamento ou ele está contando uma história. Aí depois vocês vão pintar de azul a parte que representa essa situação. No exercício 2. No exercício 2, nós podemos encontrar esse tipo de textos em revistas, né? Mas que tipo de revista nós podemos encontrar este tipo de texto, né? Geralmente é em revistas de divulgação científica e cultural. Se você conhece alguma revista, você pode dar exemplo do nome dessa revista, ok? No exercício 3, se compararmos os processos de tratamento de água e de esgoto, chegaremos a uma conclusão. Qual é o mais demorado? É o tratamento de água ou o tratamento de esgoto? Que é mais demorado quando ocorre a parte da decantação, ok? Agora vamos para o exercitando, página 59. Exercício 1. Lembra lá na capa da unidade que a irmã de Urbano, a Ritinha, ela fez uma mistura desastrosa, ou seja, ela colocou mais achocolatado do que leite e deixou cair tudo. Então, o que ela poderia ter feito? Qual técnica que ela poderia ter usado para poder dissolver o chocolate no leite, né? Qual das 4 técnicas que nós aprendemos ela poderia ter usado para poder dissolver o achocolatado no leite? No exercício 2, vocês vão explicar com as próprias palavras de vocês todas as técnicas que nós aprendemos até agora: catação, evaporação, filtração e decantação, ok? No exercício 3, de todas as misturas que estudamos, escreva qual você achou mais fácil de separar e qual a mais difícil. Então, você acha que, por exemplo, a filtração ela é mais fácil de separar ou é mais difícil? Então, você vai dizer qual que você achou mais fácil de separar e qual que você achou mais difícil. No exercício 4, está perguntando qual que é a importância de se filtrar ou ferver a água para a nossa saúde. Ou seja, se eu for beber uma água, por que é importante eu filtrar ou ferver esta água, né? Qual que é a importância para a minha saúde? O exercício 5 nós iremos realizar em sala de aula, pois esse exercício ele refere às experiências que nós iremos realizar em sala de aula. Então, após nós fazermos as experiências, nós iremos realizar esse exercício 5. Agora, no exercício 6, nós temos 4 imagens. Vocês vão identificar, após observar as imagens, vocês vão identificar as técnicas de separação mais adequada. No exercício 7, ao realizarmos a filtração de algumas misturas, como nós vimos água, pó de café ou água, areia, o que nós podemos afirmar? Que houve uma transformação ou a água voltou a ser como era antes da mistura, ok? Vamos lá, pessoal. Exercício 8. Para ocorrer a separação de misturas heterogêneas, podemos escolher o método mais simples de separação de misturas. Qual o método mais simples para separarmos grãos de milho e de grãos de feijão? O método mais simples é a catação, porque pode ser feita com as mãos ou com a utilização de instrumentos. No exercício número 9, de acordo com a imagem, identifique os elementos da mistura. Se é água e sal, água e terra, água e pó de café. Preencham corretamente. No exercício 10, temos que realizar a separação das misturas do exercício 9, utilizando a filtração, pois assim o líquido passaria pelo filtro, retendo somente o sólido. No exercício 11, agora é só ler as perguntas e completar a cruzadinha com as palavras certas. Observem as dicas.
Dicas de respostas: evaporação, filtro,